Oi! Antes de começar esse novo episódio, eu tenho um recado da redação para dar para você, ouvinte do 451 MHz. Atenção, leitores onívoros! A 451 tem uma super novidade para você. A nova assinatura digital agora tem a duração de um ano inteiro. Por apenas R$ 99,90, você terá acesso ilimitado a resenhas de lançamentos, entrevistas com autores, clube de leitura, podcasts e ainda leva de presente uma ecobag exclusiva para espalhar a palavra da bibliodiversidade por aí. Assinantes da 451 ganham ainda acesso ao Clube de Benefícios 451, que dá descontos de até 40% em editoras, instituições culturais e de ensino e outros parceiros ligados ao universo da música, moda e streaming de filmes. Visite 451.com.br/cine e faça agora a sua assinatura digital anual. Agora sim, está começando o 122º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. A validação vem sempre do exemplo. Então é por isso que o Brasil mergulha nesse ódio coletivo e aumenta a violência contra minorias de maneira tão alarmante durante a gestão Bolsonaro. Você acabou de escutar o youtuber, empresário e agora escritor Felipe Neto. Eu ainda vou falar mais sobre ele, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Companhia das Letras e da Lei de Incentivo à Cultura. Oi, ouvintes do 451 MHz. Aqui é Stephanie Roque, editora da Companhia das Letras. E tô aqui para te dar uma boa notícia. O podcast Rádio Companhia tá de volta e tá de cara nova. O amor pelos livros continua, assim como a nossa vontade de trazer vocês, leitores, para mais pertinho da companhia. Uma das novidades é que agora, nessa nova fase, o Rádio Companhia é quinzenal, de quarta-feira. E o primeiro episódio da nova temporada tá bem especial. Eu converso com 2 autores que estão lançando seus romances super aguardados pela companhia. O Jefferson Tenório, com seu livro De Onde Eles Vêm, e a Mara Moira, autora de Neca. Esse primeiro episódio do Rádio Companhia vai ao ar dia 30 de outubro agora, em todas as plataformas de podcast. Te espero lá, hein? O Felipe Neto começou a carreira dele na internet em 2010, produzindo vídeos para o YouTube. Bom, e o resto é história, todo mundo conhece ele hoje em dia e sabe que é um dos grandes nomes da comunicação brasileira. Só que agora ele decidiu entrar no mundo dos livros. Ele acabou de lançar pela Companhia das Letras Como Enfrentar o Ódio, e é um relato sobre a experiência dele aí nos últimos anos no governo Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Felipe Neto virou um alvo preferencial e também um dos grandes nomes da resistência ao autoritarismo no nosso país. Esse livro traz não só o relato desses anos difíceis que a gente passou aqui no Brasil, mas também da sua própria vida, em episódios anteriores, como que o ódio foi brotando na vida dele e como foi que ele foi tomando consciência de que precisava mudar essa chave. Quem quiser conhecer um pouco mais, eu já aproveito para deixar o convite para ler a resenha que o Paulo Roberto Pires escreveu na coluna dele da 451. Ele escreveu sobre o Felipe Neto e vale a pena ler a resenha. Na minha conversa com ele, o Felipe Neto relembrou dos últimos anos da política brasileira, dessa experiência de editar um livro pela primeira vez, como é ser um jovem autor. Ele também falou um pouco da vida de leitor dele ali no comecinho com Harry Potter. Ele faz parte ali daquela geração fortemente influenciada pelo Harry Potter e hoje em dia é um grande leitor de Stephen King, e até tá ficando parecido com aquele personagem dele, o Iluminado. O livro é muito bom, ele não só é um relato importante do ponto de vista histórico do Brasil, para a gente saber o que aconteceu com um dos principais personagens aí da história brasileira nos últimos anos, debaixo da tentativa de censura, ameaças de morte e outras violências, mas também para nos ensinar um pouco como combater o ódio que parece estar tomando conta de todos os espaços. Então vamos lá para a primeira parte da conversa com o Felipe Neto. Está aqui para falar com esse novo autor da literatura brasileira, literatura de não ficção, mas que estreou em livro, salvo engano, é seu primeiro livro, né, Felipe?
Eu até escrevi um livro quando eu tinha lá pros meus 23 anos, que foi o Não Faz Sentido por Trás da Câmera, que conta um pouco da biografia da história do Não Faz Sentido, que foi um quadro que eu tive. Mas esse eu diria que eu considero esse a minha entrada no mercado editorial pra valer, assim, eu diria. Ah, com certeza, né? Inclusive por aquele outro ser derivado de uma outra atividade. Esse é um livro que é uma autobiografia mesmo, né? Um livro de memórias suas memórias, né? Que você conta. Eu queria saber um pouco por que você encasquetou de escrever um livro. Por que um livro, né? Cara, eu considero que o livro é a mídia mais valorosa e importante que a gente tem. O livro, ele é pra posteridade, ele é um registro, ele é um documento. E por mais que a gente possa falar tudo isso de vídeos também, os vídeos, eles são mais esquecidos, eles são mais obliterados, né? Eles vão ficando naquela história da internet e depois a gente tem dificuldade até de encontrar quando a gente precisa. Diferentemente do livro, que vira um documento pra sempre. A importância da literatura na minha vida é algo que eu sempre tratei com tão carinho tão grande, que eu sempre quis devolver pra literatura também alguma coisa. E aí não foi através do meu livro isso, né? Eu diria que foi mais com a construção do clube do livro FN, né? Tentando movimentar a venda de livros aqui no Brasil. Então eu sempre quis mergulhar na literatura. E escrever sempre foi uma veia muito forte da minha vida. Eu sempre escrevi muito e sempre tive esse desejo de ser autor. Então eu espero que esse seja o primeiro de uma vida voltada para a criação de livros, que é a vida que eu gostaria de ter. Você, na verdade, é uma preocupação com a posteridade, é isso? Assim? Porque é tão transitória a sua atividade. Como você se definiria antes? Seria um youtuber? Era isso? Você... Não me incomoda ser chamado de youtuber, mas diria que sou um criador de conteúdo digital. Se o YouTube acabar amanhã, eu não acabo, eu vou pra algum outro lugar. Mas, sem dúvida, o meu foco é o YouTube. Até como plataforma de monetização. Mas a importância do livro é lógico, ela é um registro histórico. A literatura, né, ela é algo que fica, assim, pra posteridade. Mas eu acho que também pela importância de você documentar os acontecimentos recentes do Brasil. Acho que isso pra mim foi o principal em Como Enfrentar o Ódio, foi poder contar os bastidores de uma história recente brasileira que não pode cair no esquecimento. Ela precisa ser relembrada. E aí quem é que vai fazer essa lembrança? Vai ser a literatura, vão ser os filmes, as séries, vão ser os museus, tudo que puder ser feito no âmbito cultural pra gente poder preservar a memória, né? Por isso a gente tem que transformar isso praticamente em algo oficial brasileiro, né? A gente precisa ter a nossa história contada. E aí eu cumpro ali a minha pequena e humilde função, escrevendo um livro que fala sobre essa ascensão do ódio no Brasil em 2013, né? Quando a gente tem essa explosão do ódio, até a gente chegar na eleição do Jair Bolsonaro, né? E tudo que veio depois disso. Mas você escreve isso depois que, enfim, que passou pelo menos a parte aparentemente mais tenebrosa ali, foi o governo Bolsonaro e tal. Quando é que você teve o tempo de parar pra escrever, assim? Decidiu, é agora que tá na hora de contar essa história? Foi na virada de 2023 para 2024. E por isso é tão impressionante o trabalho da Companhia das Letras. Porque o livro fica pronto e muito pouco tempo depois a gente já tá anunciando a data de lançamento. Assim, foi um trabalho feito numa correria monstruosa, mas com muito capricho. Então eu começo a escrever na virada do ano, muito motivado por essa questão justamente que você falou, né? Aquele alívio. Ou seja, não é que a gente venceu, não é que acabou. Muito pelo contrário, a gente acabou de ver nas eleições municipais a força da extrema-direita. Embora um pouco menos do que a gente teve em outras eleições municipais anteriores. Mas a gente teve, com a vitória do Lula, ou melhor, com a derrota do Bolsonaro, a gente teve uma situação um pouco mais de calmaria, né? O reestabelecimento da civilidade dentro do governo federal. O fim da barbárie, dos escândalos gigantescos, das gritarias, de mandar as pessoas calarem a boca, aquela postura autoritária e nojenta que a gente viu, que começa lá em cima e se reflete em toda a sociedade. Por isso que é importante entender por que esse ódio mostrado pelo governo federal vai impactar na sociedade. Afinal, ele é só um presidente verborrágico, e é o jeito dele, e daí? Olha, mas a cultura brasileira tem muito a educação pelo exemplo. A gente tem muito entranhado dentro da gente esse valor da educação pelo exemplo. Então, quando a gente vê a figura mais importante do país, politicamente e socialmente, que é a figura do presidente da República, se comportando dessa forma, é como se validasse a nossa própria violência, o nosso próprio desejo de violência. Então, pra pessoa que tem esse desejo de violência dentro dela, começa a tirar de dentro do armário, porque se sente validado. Olha, parece que é tudo bem, então, odiar uma pessoa negra. Olha, parece que é tudo bem odiar uma pessoa homossexual. A validação vem sempre do exemplo. Então, é por isso que o Brasil mergulha nesse ódio coletivo e aumenta a violência contra minorias de maneira tão alarmante durante a gestão Bolsonaro. E aí é óbvio, quando ele perde, há esse respiro e eu consigo me concentrar melhor
pra conseguir colocar em palavras os horrores que a gente viveu. Olha, só fazendo um parênteses aqui, você falou que o livro fica pronto muito rápido. Não vai iludir os jovens autores, inclusive escritores aqui, que um livro demora um ano e meio para ficar pronto, normalmente. Eu acho que o seu livro tem um sentido de urgência, inclusive, sem dúvida, a companhia priorizou esse trabalho diante de alguns outros, mas é um tempo recorde, esse tempo de edição que você pode contar. Com certeza, cara. Inclusive, fica realmente essa recomendação pros autores e escritores, assim, esperem que demore um pouco mais, e é normal demorar mais, e vou dizer mais, eu gostaria que tivesse tido mais tempo, tá? É porque a gente tinha uma janela muito apertada. Então, quando eu sugiro da gente lançar no dia 7 de setembro, que é uma data muito simbólica, a gente fala, cara, tem que ser. E aí a gente corre pra tentar resolver. Eu gostaria de ter tido mais tempo. Então, eu sugiro que as pessoas tenham mais tempo. É da vida também você ter oportunidades para lançar o seu livro e tal, datas ideais, vamos dizer assim. Mas, de fato, o tempo do livro é muito diferente do tempo do vídeo, do tempo da live, o tempo da sua linguagem normal, né? Você conseguiu dominar a ansiedade? Como é que você fez para entrar no tempo da edição do livro? Eu vi que quem editou o livro é a Maria Emília Bender, que é uma grande editora, super respeitada e experiente. Como foi o diálogo com ela e com o Otávio também, que é o diretor publisher da... Foi assim, eu posso dizer que foi uma loucura, porque o livro original ficou com 650 páginas. Quando eu entrego o manuscrito, né, que não é manuscrito, mas enfim, assim, a gente fala, o que a gente vai fazer? Porque as coisas que estão aqui contam uma história, e cortar essa história é muito difícil. Cara, a visão que a companhia teve no que precisava cortar, né, na Maria, na figura da Maria, na figura do Otávio, foi uma visão tão inteligente, tão, sabe, sagaz, que pra mim foi muito menos difícil do que eu imaginava. Eu achei que fosse ser muito penoso, que ia doer, porque a gente sente doer, né? Pô, vai cortar um capítulo, vai tirar isso aqui, a gente sente como se estivesse desmembrando algo que a gente criou. E literalmente é. Só que eles melhoraram muito o livro, fazendo esses cortes. E remontando também, né? O processo de edição é um processo de corte e montagem. Coisas que estavam no meio do livro foram pro início, coisas do início foram pro fim. Então essa montagem foi muito inteligente também. E, cara, foi uma troca constante de mensagens. Aí funciona muito o grupo de WhatsApp. Vou falar pra vocês que grupo de WhatsApp é uma das melhores invenções. Ô, Felipe, mas eu vou te contar que essa é a abordagem clássica com os jovens autores. Passar uma machadada no livro, porque realmente o cara entrega um manuscrito com 600 páginas e ele precisa ser cortado, né? Meu pai, ele tem uma teoria que ele fala, teoria Vênus de Milo, que é cortado fica melhor. Vênus de Milo não seria conhecida se não tivesse alguém tivesse cortado ali. E você também, como seu primeiro livro, por mais experiente que você seja, acontece isso com todos os grandes autores que publicam seu primeiro livro. Você quer dizer tudo naquele livro. Sim. Não pode deixar nada de fora, que nem você falou agora. E aí você tem que fazer essas escolhas, que só um olhar de fora consegue. É um momento muito rico mesmo do editor com o autor, isso que você descreveu agora. E é muito importante você ter desapego. É muito importante. E eu acho que, assim, eu não sei o quanto você passa a escrever menos com a experiência. Com certeza você escreve menos, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu vi o próprio Stephen King falando que ele escreve, assim, uma quantidade muito maior de páginas em relação ao que ele publica. Eu não sei como, porque o cara lança um livro por ano e os livros não são finos, né? Sim. Mas Você é leitor dele? Eu sou bastante. Eu gosto muito de Stephen King. Assim, embora eu saiba, obviamente, que não... né? Eu sei das limitações, é óbvio, do processo quase fordista de fabricação de livro, mas confesso que é um entretenimento que eu curto. Eu tenho autores preferidos, mas ele não tá entre eles, mas é um autor que eu gosto muito. Ele tem um livro chamado, acho que é On Writing, não é? Que Isso. é muito bom esse livro, né? Quem me indicou foi o Reinaldo Moraes, que é escritor, e ele falou, olha, basicamente o conselho é corte os adjetivos. Então, não sei se eu não li esse livro, mas o Reinaldo me contou que era isso. Você se preparou como para escrever? Eu queria saber muito dessa parte, assim. Você gravou um áudio e transcreveu? Não. Você foi lá, meteu bronca no teclado? O que você fez? Como eu disse, assim, desde a minha infância eu tenho a prática da escrita muito presente na minha vida. Então eu passei minha adolescência inteira escrevendo fanfic. Muita gente tira como bobagem, tem muita gente que trata fanfic como coisa superficial, coisa de jovem com tempo demais. Eu diria que é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. Porque escrever é talvez a arte mais engrandecedora da alma e até do processo intelectual, né? Que vai levar a gente pra conseguir concatenar melhor os pensamentos, pra conseguir ligar as coisas, os pontos, não só da escrita, mas da vida. Então eu passei minha adolescência toda escrevendo, entro na vida adulta e continuo escrevendo, aí já migro pra tentar escrever roteiro, escrever peça de teatro, escrevi muita coisa ao longo da vida. Faltava escrever um livro, né? Então eu, de alguma maneira, apenas, óbvio, com toda a bagagem
bagagem que eu trouxe ao longo da vida, tanto escrevendo quanto como leitor. Li sobre técnica, li inclusive o livro do Stephen King que você acabou de citar e sentei na frente do teclado, cara. E aí é tec, até você realmente sentir que você entrou e encontrou o buraco na página, que é algo que o próprio King fala também. A gente tá falando muito de Stephen King, mas é coincidência. No livro Misery, ele traz essa concepção de encontrar o buraco na página, né? Que o protagonista é um escritor, que é sequestrado por aquela fã lunática, e ele fala sobre a importância de quando você tá escrevendo, você encontrar o buraco, que gera um conceito de hiperfoco, né? Você começa a escrever, aconteceu isso muito comigo no processo. Eu começava a escrever 7h30, 8 horas da manhã, e quando eu percebia, eram 6h30 da tarde. E você tava com a cara do Jack Nicholson. Você tá me contando que você se transformou no personagem do Stephen King, na verdade. Cara, eu fiquei bem mergulhado de um jeito muito caricato, assim. Meus amigos falavam, cara, você tá esquisito, você tá parecendo um Gandalf. Tá meio estranho. Óbvio que não comparando a sabedoria do Gandalf, né? É só realmente em relação a parecer um ermitão que não sai da caverna e fica lendo e escrevendo o dia todo. E você é um filho da geração Harry Potter? Sou. Porque é uma coisa muito marcante, né? É. Você leu Harry Potter com quantos anos? 11. É a mesma idade do personagem. Eu sou geração Harry Potter 100%. Eu sou a geração que o Harry Potter pegou na veia. Ou seja, eu tinha a mesma idade do Harry. Então, meu pai me dá aquele livro quando eu tenho 11 anos e é a transformação da minha vida, né? Harry Potter transformou a minha vida. Por isso que eu vivo esse dilema em relação a J.K. Rowling, que hoje é uma pessoa terrível, que na minha concepção de mundo deveria estar presa, mas é uma pessoa a quem eu devo muita coisa. É uma pessoa horrível, a quem eu devo muita coisa. É muito ruim ter isso, né? É como o Monteiro Lobato também, na minha geração, ou outras gerações anteriores, que também devem muito a ele e ao mesmo tempo hoje é muito complicado, né? É uma questão... Eu acho que nesses casos o importante é a gente falar assim, tem que separar o autor da obra. Calma, tem que separar algumas coisas, mas a gente não precisa esquecer o que o autor fez e faz. Eu acho que a história tem que ser contada. Então vai ler Monteiro Lobato, instrua quem vai ler a saber que esse autor era um higienista, um racista, sabe? Instrua as pessoas a saberem sobre o que elas estão lendo. Isso não significa que a gente tem que proibir Monteiro Lobato, essa é a minha visão. A ascensão do ódio aí, uma das coisas que a gente sempre marca aqui na 451, que também, assim como você, a gente também escolheu a referência do Bradbury aqui para o nosso projeto, é essa questão de que é sempre primeiro pelos livros que os caras começam a censurar, né? Como se o livro... Engraçado que no Brasil a gente sempre acha que ele não tem um lugar tão central. No entanto, é ali, né? Essa ascensão do ódio que você falou coincide ali com aquela época da Bienal do Livro, que tinha o beijo gay, que o Crivella quis, lembra, censurar. A coisa do livro, ela sempre tá no começo aí. Queria que você me contasse como que esse ódio surgiu. Você falou de 2013, mas o que é o elemento que deu essa faísca? E por que o ódio é tão sedutor? Porque eu estava conversando no episódio anterior com o Benjamin Moser aqui e o Milton Atum sobre Israel e a Palestina. A narrativa do ódio é muito sedutora, né? Ela conquista muito as pessoas. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho, da sua visão. Em primeiro lugar, eu acredito que o livro ele é o primeiro alvo, normalmente, porque, historicamente, o livro é a maior forma de transmissão de conhecimento. Então, ele é introjetado com o conhecimento. E o conhecimento, ele pode te levar por infinitos caminhos. Para um governo autoritário, para um ditador, para alguém que quer impor a sua visão de mundo, principalmente esses neopentecostais que defendem teocracia para o Brasil, um governo centrado na figura de Deus, mas apenas o Deus cristão, de uma cristandade extremamente conservadora, reacionária, que busca os valores da Idade Média. Quem tem essa visão de mundo não quer que as pessoas sejam, entre aspas, contaminadas pelo conhecimento mundano. Eles querem apenas o conhecimento que fortaleça essa identidade de Deus, pátria, família. Qualquer coisa que seja vista como uma ameaça vai ser imediatamente vista como inimiga. O livro, nesse quesito, é o maior criador de rebeldes. O livro, quando você descobre a literatura profunda, quando você descobre os livros de reportagem, os livros de histórias, biografias, e você mergulha até na história do seu continente, a chance de você virar um rebelde contra qualquer tipo de autoritarismo é gigantesca. Então vai ser a primeira frente que eles vão atacar pra tentar tirar. Então a gente vê muito isso no Fahrenheit 451, que é brilhante e genial. Foi o primeiro livro que a gente escolheu pro Clube do Livro FN, pra gente analisar. Foi uma experiência fantástica. Agora, por que o ódio é sedutor? O ódio, em primeiro lugar, todos nós sentimos, né? É um sentimento inerentemente humano. Ele tá em todos nós, é um mecanismo de defesa. Enfim, ele pode ser utilizado como combustível e, ao mesmo tempo, ele pode te afundar completamente, arruinar sua vida. Ele pode te cegar, que é a maior característica do ódio, é
você ficar cego, você não consegue enxergar nada além daquilo que você tá sentindo e você age no impulso em relação a isso. Então a sedução do ódio, primeiro ela vem de um aspecto bioquímico que você, pra enfrentar, precisa de muita terapia e autoconhecimento, tá? Ponto 1. Agora, por que a extrema-direita é muito sedutora? Por que o discurso verborrágico e de ódio da extrema-direita é muito sedutor? No livro eu conto a história de um personagem que eu gosto muito dessa passagem, que é o personagem Aurélio. O grande problema da sedução do ódio passa por uma mistura que vai ser a estrutura capitalista da sociedade, que rouba o nosso tempo de vida, e sem tempo de vida a gente não pode ler, a gente não pode se instruir, a gente não pode se educar, a gente não conhece a história, a gente não se fundamenta nas opiniões que nós vamos ter a respeito dos problemas profundos da sociedade. Com isso, a gente está sempre no superficial. Quando a gente está sempre no superficial, a gente se torna muito mais vulnerável para discursos odiosos da extrema-direita. Então, o capitalismo tira teu tempo de vida, e com isso você se torna mais vulnerável para esses discursos. Depois, você vai ter, obviamente, um problema de infraestrutura, você precisa passar muito tempo no transporte público, você vai passar muito tempo no trabalho, depois o transporte público de volta para casa, você fica cansado, você não tem como se educar. E o ódio vai gerar, para quem tá assistindo ou consumindo, coisas que são essenciais pra gente sentir felicidade. O que são essas coisas essenciais? Sensação de pertencimento. Foi feito um estudo, né, por conceituados pesquisadores que provaram, que tá no livro isso, inclusive, com a fonte, né, com exatamente o estudo. O ser humano tem uma necessidade de pertencer. A gente quer pertencer a um grupo. A gente quer pertencer a uma tribo, porque isso dá pra gente um senso de coletividade. Por isso que é natural que às vezes a gente tenha empatia pelo simples fato de você conhecer alguém e descobrir que essa pessoa torce pro mesmo time que você. Aí você cria uma empatia. Por quê? Não tem motivo, essa pessoa pode ser uma assassina, você não faz ideia, mas naquele instante, naquele segundo, você sente uma microempatia. É do mesmo signo que você, uma microempatia. Nasceu no mesmo dia que você, vira assunto. Na hora você já tá sorrindo pra pessoa. A gente quer pertencer a tribos, a grupos. O que a extrema-direita oferece? Exatamente isso. Ela te oferece acolhimento. Então o cara que já não tem tempo, fica no transporte público, trabalha que nem um desgraçado, não tem tempo pra se divertir, não consegue ter hobby, ele vai encontrar na extrema-direita o pertencimento a um grupo de pessoas que vão se unir na desinteligência pra ampliar a própria noção de inteligência. Ou seja, além de tudo, o cara se sente mais inteligente por fazer parte da extrema-direita. Ele não precisa estudar a fundo, ele não precisa ler livros gigantescos, ele pode simplesmente acreditar nas teorias conspiratórias da extrema-direita e pronto, ele já deu um senso pra vida dele, que é o outro aspecto. A extrema-direita te dá um sentido da vida. Por que estou vivo? É para enfrentar o comunismo. É para derrotar a esquerda maquiavélica doentia. Então, olha como a extrema-direita cativa. Ela te dá pertencimento, ela te dá amigos, ela te dá senso de direção na sua vida, propósito, e ela se fundamenta na sua falta de tempo. E aí ela vem com a cereja do bolo. Respostas simples para problemas complexos. Tem um bandido ali, a gente tem a solução, é só matar. Se matar, ele não rouba de novo. Pum, ativou a chave da lógica, o cara tá se sentindo inteligente, olha que associação incrível que eu fiz, agora eu sou mais inteligente, agora eu faço parte de um grupo, agora eu tenho um objetivo. Isso tudo seduz. E é por isso que as pessoas mergulham de cabeça. Enquanto a estrutura que produz trabalhadores nesse sistema capitalista não for profundamente alterada, a gente não vai conseguir vencer na origem do problema, que é a falta de tempo de vida. Eu concordo com tudo que você disse. O que eu penso é que tudo isso sempre existiu. A extrema-direita também sempre existiu de alguma forma, né? O que aconteceu para que em 2013 ela conseguisse se conectar como uma rede, né? Sim. E aí a pergunta é um pouco retórica, porque eu penso que você vai, né? A questão da internet ou das redes sociais, talvez a internet tal como o que virou a internet, né? Aquilo que traiu a promessa inicial da internet livre, de ser uma praça pública, de ser um acesso não hierarquizado, e de repente agora sim, pertence a corporações que vivem do tempo das pessoas, como você mesmo acabou de falar, né? Quer dizer, esse tempo, na verdade, está sendo entregue para alguém, né? Então eu queria entender, assim, o que permitiu que essa galera se juntasse e se disseminasse dessa maneira esse ódio. A internet, a rede social, ela vai servir como um ponto de encontro. Ela vai servir como ferramenta, mas ela não constrói o ódio sozinha. O ódio sistêmico aqui na sociedade brasileira, que explode em 2013 naquelas manifestações absurdas, que eu tava lá com máscara do V de Vingança, achando que a gente ia revolucionar o Brasil e derrubar o PT, aquele ódio, ele não foi fruto só da internet. A internet, obviamente, ajuda a alavancar os discursos. Naquela época, a gente ainda não tinha smartphone muito disseminado no Brasil, tava começando o processo de smartphonização da sociedade, né, que vai começar ali em 2012, mas só vai de fato
fato mudar o panorama de todo o cenário brasileiro por volta de 2017 e 2018, tá? Entre 2016 e 2018. Em 2013, 2012, a gente ainda estava engatinhando, e o que impulsionou, de fato, o ódio na sociedade brasileira, aí me perdoe a minha visão, mas é o que eu acredito, é o que a literatura me mostra, é o que o estudo histórico me mostra, foi esse grande pacto que foi feito, essa grande união que foi feita após a vitória da Dilma. É feita uma grande união, por saberem que a Dilma era difícil de ter jogo de cintura, não compactuava com muita coisa que às vezes o Lula simplesmente ignorava para poder ter governabilidade. A Dilma era muito mais dura, a Dilma era muito mais combativa. Há ali a realização de um pacto que fica muito evidente no Brasil entre a grande elite burguesa do Brasil, que nós vamos falar aí de donos de empresas muito consolidadas, né, da grande mídia, de redes de todo tipo de varejo, de tudo. Você tem uma união de grandes empresários que querem a volta do PSDB e influenciam diretamente toda a cadeia de imprensa brasileira, que é, por incrível que pareça até hoje, muito introjetada dentro dela essa admiração pelos tucanos. É uma coisa impressionante, que se você conversa hoje com essa galera do jornalismo, eles até hoje são PSDB, cara. Os caras querem o resgate, sabe? Queriam FHC. Esse é o sonho deles. Então, você tem um grande pacto feito. Mas, peraí, desculpa te interromper, mas era um padrão bem alto de locução política naquela época, sim, né? Claro, de PSDB. Temos saudades hoje em dia, né? Vamos dizer. Quem dera a disputa hoje voltasse a ser, né? PT e PSDB. Bom, aí essa galera vai ser transformada num viés muito forte de antipetismo, que vai pulverizar através da grande imprensa, através dos veículos de comunicação principais, e vai começar a influenciar o povo brasileiro de maneira intencional a dizer que o PT é o partido mais corrupto da Terra, que o PT tem os maiores escândalos de corrupção da história da humanidade, que o Lula é o maior ladrão que já existiu nesse país. Todas essas afirmações são mentiras factuais. Mentiras. O PT não é o partido mais corrupto da história. Não tá nem ali. O PP, se eu não me engano, é o partido disparado que mais teve políticos caçados na história do Brasil. Então você tem esse fomento ao ódio na população feito de maneira intencional pelos detentores do poder econômico do Brasil, pelos banqueiros, pelos donos de mídia, por todo o conglomerado, que vai fazer um pacto também com instrumentos do setor judiciário, do setor legislativo, para fazer a derrubada do PT. Qual era a ideia? Nós vamos derrubar a Dilma. Ponto. Isso culmina numa campanha massiva de emburrecimento da sociedade brasileira, que faz, olha só que curioso e o quanto isso é provado, que faz todo mundo ir pras ruas em 2013, motivados numa pequena manifestação que acontece em São Paulo em relação ao problema das tarifas de ônibus, que era um problema sério, que de fato era a esquerda que estava lá se manifestando, culmina na direita e na extrema-direita tomando as ruas, gritando, sem ter o que gritar. Não tinha o que gritar, motivado por escândalos horríveis e gigantescos de coisas que as pessoas nem sabiam do que se tratava. É lógico que a gente sabe que teve corrupção, é lógico que a gente sabe que há problemas crônicos na política brasileira, mas em 2013 o Brasil vinha crescendo. Éramos a 7ª maior economia do mundo. A gente estava com a taxa de desemprego menor nos últimos 13 anos. A gente estava com um índice de crescimento do PIB excelente. A gente tinha crescido 2% no ano anterior, ao contrário das previsões. Como em 2013 tem aquela explosão de manifestação, a semente do ódio plantada na sociedade brasileira. O que esses empresários da grande mídia, esses banqueiros, esses detentores do poder econômico não previram, não conseguiram prever, foi que transformar toda a sociedade num vulcão em erupção de ódio abriria margem para a entrada de um líder neofascista. Eles achavam que não. Eles achavam que o Brasil ia ser sempre aquela dualidade entre PT e PSDB. Então eles imaginavam que, vamos destruir a imagem do PT, fazer a população sentir um ódio absurdo, que aí o PSDB ganha. E bom, a gente viu o que aconteceu. A sua explicação está em linha com o que os especialistas, né? A gente publicou aqui um livro sobre o salazarismo em Portugal e o Fernando Rosas, que é o autor, ele te conta que o fascismo sempre chega ao poder através de uma aliança com a direita tradicional. Sempre. Né? De alguma forma, a direita tradicional faz esse pacto. Sempre, cara. O detentor, a elite burguesa lá no Brasil, especialmente, ela consegue ser ainda mais burra. E esse é o grande problema que a gente tem crônico aqui. Porque você vai ver uma elite burguesa burra em todo o planeta. Mas o Brasil tem uma elite burguesa especialmente burra. Porque nem ela consegue ver o quanto ela também é vítima sistêmica. É uma coisa tão boçal, é uma coisa tão estúpida, que você é capaz de conversar com um empresário da elite burguesa brasileira e falar, cara, você
entende que se você, por exemplo, pagar muito mais pra todo mundo e oferecer muito melhores condições pra todo mundo, esse cara que você tá pagando mais, que você tá influenciando, vai ser o cara que vai comprar o teu produto e que você vai faturar mais e que você vai alimentar todo o ecossistema financeiro e econômico? Porra nenhuma. O bagulho é quanto eu vou tirar como sócio no final do ano. Qual vai ser minha participação pra eu poder ir pras Bahamas? Entendeu? Essa é a visão da elite burguesa brasileira. E agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23,00 por mês, você contribui financeiramente para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros, no site e nas nossas newsletters. E também a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha direito ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita também para explorar o nosso novo site, que está uma beleza e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também quero te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a entrevista, os melhores momentos da conversa e as curiosidades relacionadas ao nosso entrevistado, é só chegar ali na seção de podcasts do site da 451. E antes de seguir com o programa, ouve só esse recado das edições Sesc São Paulo. Uma outra forma de ver e mostrar o cotidiano. Este é o propósito da novíssima coleção Pop Filosofia. Feita em parceria entre as edições Sesc e a editora Nós, com curadoria da filósofa e escritora Márcia Tiburi, a coleção apresenta novos conceitos no campo da filosofia e das ciências humanas. A coleção estreia com 2 títulos: Pop Filosofia, de Márcia Tiburi, que tensiona os conceitos de filosofia pop e filosofia acadêmica diante dos desafios contemporâneos, e Falsolatria, de Jean Willis, depoimento e ensaio do autor sobre um mundo povoado de fake news, onde tudo reluz e nada, ou quase nada, é ouro. Quer saber mais? Adquira seu exemplar nas unidades do Sesc São Paulo ou nas principais livrarias. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa com o Felipe Neto. Aí, de certa forma, você até conta no livro que você tem origem em bairro pobre do Rio, né? Assim, sua rua que você foi criado foi asfaltada. Você se lembra disso? Enfim, quer dizer, ao contrário de uma coisa, não é exatamente uma infância privilegiada que você teve. Não. No entanto, quando a gente vê você falando sobre tudo isso, eu fico me perguntando como que bate pro seu público original, entre aspas. Eu não sei como é que você segmenta o seu público, mas hoje existe no Brasil essa fixação com o empreendedorismo, com o sucesso na internet, e você é o cara nesse sentido, né? Um grande empreendedor da internet brasileira, uma grande figura. Como é que bate para eles essa sua crítica ao capitalismo, por exemplo, na sua opinião? Você acha que isso entra na cabeça deles? Eu tô sendo muito também preconceituoso e generalizando um público que, na verdade, é muito... Eu acho que você tá fazendo uma análise daquilo que é observável. A gente vê, de fato, as pessoas terem muita dificuldade. Quando você levanta uma crítica ao capitalismo, é natural que muita gente comece a dizer que você defende, então, o Stalin. Porque é sempre essa dualidade. As pessoas não conseguem enxergar. Por exemplo, você pode estar inserido numa sociedade de mercado e ter críticas à sociedade de mercado. Você não precisa necessariamente fazer amém e pedir benção. Você perde seguidores quando você critica o capitalismo? Todos os dias da minha vida, no Instagram principalmente. Quando eu falo qualquer coisa, perco seguidor. Agora, eu não posso ter isso como meu norte. Eu preciso ter como meu norte o que vai me fazer dormir tranquilo. E é fato que o capitalismo, da maneira como foi estruturado, ele tá caminhando a humanidade para sua ruína. Ponto. Se não tiver pessoas lutando contra isso, para que a gente possa fazer um enfrentamento válido, consciente, que preze por valores democráticos, na minha visão, pelo menos, a gente não vai conseguir vencer. A humanidade vai ser destruída. Para mim, isso está muito cristalino. Então, ou faz-se alguma coisa, ou simplesmente permite que aconteça. O que eu acho de um egoísmo monstruoso é que as pessoas que estão simplesmente falando, foda-se, não tô nem aí, eu vou deixar acontecer, tá arruinando o futuro dos próprios filhos. Ou seja, para você não vai sentir, você vai morrer tranquilo. Agora, teu filho tá ferrado.
ferrado. E essa pessoa não tá nem aí em ferrar o próprio filho. Então eu realmente tenho uma visão um pouco mais radical nesse sentido de enfrentamento à estrutura trabalhista do capitalismo, a estrutura que a gente tem hoje do trabalhador, que eu considero uma estrutura escravagista, uma estrutura que, em muitos aspectos, relembra o período feudalista da humanidade. Hoje, o trabalhador brasileiro, ele precisa trabalhar para pagar dívida. Então, isso, para mim, é o resgate do feudalismo institucionalizado de maneira contemporânea, sem ninguém perceber que está respondendo a um senhor feudal. Quem é que é esse senhor feudal? É o banco. Quem é o senhor feudal? Vai ser a empresa de Big Media. As grandes Big Techs que hoje controlam, inclusive, o varejo do Brasil e estão se espalhando e controlando os varejos do mundo inteiro, são hoje os senhores feudais. A situação está caminhando para um futuro tenebroso para a humanidade e as pessoas não estão se dando conta. Ninguém se dá conta, ninguém fala. E quando fala é taxado de comunista, é taxado de subversivo, é taxado de que quer destruir a família e os valores. Eu queria saber a sua opinião sobre a questão do controle da internet, controle judicial e também o que você vislumbra. Você é um cara que nasceu aí nesse ambiente e ganha vida com isso. Para onde seria necessário ir nesse sentido de reformar a internet ou as redes sociais? Por exemplo, você vai voltar pro Twitter? Se o Elon Musk, enfim, pagou a dívida e tal, talvez quando a gente for ao ar já esteja de volta ao Twitter. Você vai voltar pro Twitter? É um dilema, Paulo. Sabe por que é um dilema? A gente tem duas escolhas. A primeira delas é não voltar. Ao não voltar, é preciso entender quantas pessoas voltaram. Se tiver voltado todo mundo, será que a nossa ausência lá não é pior? Eu quero muito entender, porque o outro caminho é voltar. Por quê? Para ocupar espaço. Twitter, a gente sabe, virou um antro de neonazismo, de uma cultura doentia e perversa. E se a gente não estiver lá? E se a gente, de repente, estiver permitindo, ao não estar lá, que jovens, de maneira geral, entrem em contato com esses discursos sem ter ninguém criticando, sem ter ninguém fazendo contraponto? Esse é meu medo. Então eu não sei. Eu tô pensando nisso todos os dias. Eu vou decidir mais pra frente. Mas eu sinto, cara, que é imperativo pra humanidade que a gente tenha uma lei geral de internet. Assim, não dá mais pra gente seguir. A gente não tá nem perto disso. A Europa já ativou a sua lei, a lei já está em vigor, entrou em vigor há pouco tempo. Eu ia te perguntar sobre o YouTube também, porque o Bernardo Esteves publicou uma matéria na Piauí contando ali de como o algoritmo do YouTube vai jogando o cara num extremismo de maneira automática, você escorrega, né? E eu penso muito assim, até como pai, Felipe, você deve ouvir muito esse questionamento, peço até desculpa, mas os nossos filhos consomem os vídeos e as coisas dos influencers e dos YouTubers, e como lidar com essa coisa? Porque você falou, ocupar espaço, beleza, vamos ocupar então o antro de neonazistas que o Twitter virou, vamos lá trazer alguma luz, né? Mas como isso acontece no campo de batalha como o YouTube, né? Como é que é isso? O Twitter, de novo, não sei, eu vou decidir nos próximos dias, eu imagino que deva voltar, eu ainda vou ver se realmente vale a pena. Sobre outras plataformas de maneira geral, o grande problema, e aí no livro Como Enfrentar o Ódio eu detalho isso, exatamente como funciona o modelo de lucro das plataformas, utilizando a radicalização e o ódio através dos algoritmos para ganhar dinheiro. A plataforma precisa que você fique o máximo de tempo possível dentro dela. Se o algoritmo entende que um vídeo super chato da esquerda falando sobre a questão de como a meritocracia, na verdade, precisa ser analisada sob outro contexto. O vídeo tá certíssimo, mas ele é intrinsecamente menos cativante. Ele não prende a atenção das pessoas tanto quanto outros vídeos. O que o algoritmo vai fazer? Rebaixar esse vídeo. Se tem um vídeo de um pastor berrando, babando, mantendo a pessoa presa naquele vídeo durante 15 minutos, o que o algoritmo vai fazer? Esse aqui eu tenho que recomendar mais. O sistema de recomendação, ele não leva em conta o dano que ele vai causar para a sociedade. E esse é o grande problema. Ele leva em conta apenas uma palavra: lucro. Quando você tem o lucro como norte de uma rede social, você tem, inevitavelmente, a degradação do tecido social. Porque a própria plataforma vai cada vez mais impulsionar conteúdos que destroem o tecido social. Ela precisa da sua atenção e ela vai fazer o que for preciso para conseguir a sua atenção. Então o conteúdo radicalizante vai se estabelecer. Como que a gente enfrenta isso? Lei geral de internet. É importante que os algoritmos sejam, primeiro, abertos. Chega de algoritmo fechado. Chega de algoritmo ser propriedade intelectual. Não tem que ser. Algoritmo tem que ser aberto para que a gente possa saber exatamente o que está influenciando os nossos jovens, por exemplo, ao que eles vão consumir. Segunda coisa, a gente tem que acabar com timeline infinita de vídeo curto. Isso é a coisa mais nociva que a internet já criou dentro da legalidade. É absolutamente aterrorizante o que está causando, principalmente no cérebro dos jovens que ainda estão com a parte do córtex frontal, né, em desenvolvimento. É praticamente um cassino sem dar dinheiro e também sem te tirar, né? Pelo
Pelo menos isso não te tira o dinheiro. Mas funciona na mesma lógica do cassino. Mas e as bets, né? A gente tem ouvido muito caso de criança que tá apostando e que tá... Aí a gente vai entrar em outro problema, que é o problema das bets, que é uma outra causa que eu também venho falando muito abertamente sobre. Enfim, tenho toda uma história com isso. Mas a respeito dos algoritmos das redes sociais em si, é só uma lei geral de internet que vai ser capaz de modificar o sistema que hoje visa o lucro para um sistema que vise a ética, que vise a preservação da civilidade e que isso se sobreponha ao lucro. Quando você fala do YouTube, o YouTube vai tentar enfrentar de algumas formas, mas no fim o resultado vai ser sempre o mesmo. Aquilo que é radicalizante prende, aquilo que é radicalizante mantém mais tempo. No fim é o que vai ser priorizado. Então, cara, assim, como influenciador, e eu sei que eu falo com muitos jovens, o meu compromisso é de sempre me manter como um entretenimento familiar que não deseduca ninguém. Eu não tenho obrigação, obviamente, de educar as pessoas, mas eu tenho, na minha responsabilidade, a função de não deseducar. Então já tem muitos anos que eu abdiquei dos palavrões, abdiquei de piadas sexuais, abdiquei de conteúdos mais adultos, justamente porque senti que tinha criança começando a me assistir. E aí essa história também é narrada no livro Como Enfrentar o Ódio, né? Como eu fui deixando de ser uma pessoa que verbalizava o ódio para ser uma pessoa que podia ser assistida na TV da sala com a mãe. E você tem consultores? É muito pessoal, pelo que você conta no livro, acho que você é um cara muito consciente do seu próprio trabalho, mas você hoje trabalha com consultores, por exemplo, de conteúdo? O meu irmão, sim, porque o meu irmão trabalha realmente com a infância. Meu irmão fala com crianças mesmo. Como o meu conteúdo não é recomendado para criança, inclusive todos os meus vídeos, eles têm uma classificação indicativa e a maioria é para cima de 10 anos, como eu não falo com essa idade, né, que vai ser ali de 3 a 10 anos, muito, tem gente que assiste, tem criança de 8 anos que assiste, deve ter, com certeza, mas não é o foco. O meu irmão, sim, por trabalhar com a tenra infância, ele vai ter pedagogos e psicólogos que influenciam e auxiliam na construção de roteiros, porque há uma responsabilidade muito maior. No meu caso, por ser um conteúdo mais adolescente, eu trabalho muito com, obviamente, pedir informações, que eu acredito que é uma coisa que a gente tem que ter na vida, né? Pedir informações, tentar entender, ler livros a respeito, para poder produzir o meu conteúdo sem causar nenhum tipo de dano. Assim, o meu objetivo é esse, eu não quero causar dano. E isso eu acredito que o meu canal vem fazendo já há muitos anos. Você falou então que o seu público é basicamente de adolescentes, é isso? Você identifica isso? Não. Cara, eu tenho uma grande loucura no meu público, que é... Eu tenho um público de adolescentes muito forte, eu tenho um público de jovens adultos muito forte, eu tenho um público acima dos 35 muito forte. É muito bizarro, assim, é um fenômeno acima de 35 anos. Pra você ter ideia, a idade média dos assinantes do Clube do Livro FN é 34 anos nesse momento. Ou seja, eu tenho ali uma idade média bem maior do que as pessoas acham que eu tenho. Mas aí é o poder aquisitivo, né? Quem já pode comprar livro, já tem uma grana pra... Inclusive um problema muito grande, porque pra mim, a idade média do meu Clube do Livro estar sendo 34 anos, eu vejo como um problema. Porque eu quero que os jovens entrem no clube. Então eu preciso encontrar uma solução pra isso. Em termos de público, eu queria te perguntar, quem que você está querendo atingir com esse livro? Enfim, o que você pensa desse público do livro, posso ser propriamente? Sincero? O meu objetivo com o livro ainda está muito longe de ser atingido. Porque o que eu realmente sonho com esse livro é que ele seja lido pelas pessoas que estão ali indecisas ou na direita. É óbvio que eu sei que um fervoroso fiel do bolsonarismo, ele não vai ler meu livro. Isso aí eu já desisti. Mas a gente tem milhões e milhões de brasileiros que são ou indecisos ou simplesmente estão ali na direita. Estão com aquele pé lá. Porque foram convencidos de que a esquerda é demoníaca, que é a destruição de tudo, dos valores, etc. Meu sonho é conseguir fazer o livro ser lido por essas pessoas. Por enquanto, o livro está sendo um sucesso, mas ele está sendo um sucesso com o público que já sabe as coisas que estão ali. Então eu te confesso que esse é o grande desafio que eu tenho pela frente. Como eu vou fazer com que essa galera leia esse livro, assim? Porque esse é meu sonho, é ver esse pessoal dando um feedback sobre o que ele achou do livro, tendo uma visão diferente da que eu tenho, para ver se ele consegue, com essa jornada, descobrir alguma coisa nova. Obviamente, então, é o público não fanatizado, não extremista ainda, né? Quer dizer, aquele público que ainda pode... Exatamente isso. O problema é exatamente o ainda, porque é o não fanatizado, mas que tá com o pezinho lá. Ele tá com o pé na direita, ele tem a aversão à esquerda, ele tá pronto pra virar né? Ele já vota num Bolsonaro.
Mas ele não é um fanático. Esse é o cara que eu quero atingir. O conservador e o cara de direita tradicional, ele tem uma certa literatura, até os religiosos, por exemplo, tem uma tradição filosófica de direita conservadora. Mas os extremistas, não me parece que eles leiam livros, sabe? Eu acho que o Olavo de Carvalho deu uma falsa impressão de que existia uma brigada de intelectuais e tal, que estava ali. Na verdade, você acha que eles leem livros? Eu vou te falar quais livros eles leem, assim, normalmente, até em pesquisa a gente vê isso, os livros que eles vão ler é o livro do que o Nicolas Ferreira lança, que vai falar sobre como ter um relacionamento na cristandade, que na verdade de cristão não tem nada, aquela visão da Idade Média do cristianismo. Vai ler livros que são de uma autoajuda mais simples, que não entra muito no espectro político. Então não é que eles não leem, eles vão ler o livro do Silas Malafaia, vão ler a biografia do Edir Macedo, então vai ter ali uma coisa que vai dar a essa galera a falsa impressão de ciclo intelectual, mas que não é um ciclo intelectual. O Olavo de Carvalho, ele é vital nessa construção da imagem da intelectualidade de extrema-direita. Ou seja, ele cria nas pessoas a sensação de que é possível ser muito inteligente e de extrema-direita. O que essas pessoas não sabem é que o Olavo de Carvalho era uma pessoa, embora muito letrada, ou seja, ele tinha muita bagagem literária, era uma pessoa com uma visão de sociedade, de mundo, de universo extremamente deficitária em termos intelectuais. Ponto. Era um cara que defendeu até a morte que Covid não matava e morreu de Covid. Era um cara que defendeu até a morte que a Terra era o centro do universo. Gente, em 2020, ele tava lá defendendo ainda que Einstein era burro. defendia de maneira oportunista e cínica, né? Assim, o Olavo era um cara que até circulou nos meios de esquerda e jornalísticos. Ele não era um desses caras totalmente ingênuos que se fanatizaram, né? Ele é um cara que sabia muito bem o que estava fazendo, né? Me dá a impressão de... Será, Paulo? Porque assim, o Olavo, ele era uma figura que, ao mesmo tempo que ele combina traços de extrema maldade, ele também combina coisas que surpreendem, assim, de falar, não é possível que uma pessoa chegue nessa conclusão. O Olavo, vale lembrar, ele tinha alguns certos traços de loucura real aqui, não é pejorativa. Ele se cimentou dentro de uma garagem à espera da volta de Jesus Cristo. Ele se cimentou, ele teve que ser salvo pelos bombeiros, porque ele ia morrer sufocado. Devia ter ficado lá esperando, poxa, isso que a fé dele não chegou lá. É importante que o ouvinte saiba disso, né? Ele literalmente levantou o cimento em volta dele. E ele teve que ser salvo pelo corpo de bombeiros. Ele criou uma seita muçulmana. Isso é uma loucura, né? O cara que morreu pregando contra os muçulmanos, que morreu pregando contra a imigração, contra a questão toda dos refugiados, o cara teve uma seita muçulmana. Então, assim, a gente não sabe até que ponto era ingenuidade, até que ponto era loucura, até que ponto era maldade. O Olavo é indecifrável nesse sentido. É um baita personagem, né? Se esses caras fossem apenas personagens de livros, as coisas seriam melhores. Felipe, eu queria te perguntar, nós estamos gravando aqui às vésperas da Flip. Você é a primeira vez que você vai à Flip, não? É, primeira vez que eu vou à Flip, tô muito honrado com o convite, cara. Legal, eu queria te perguntar, por que você foi só agora pra Flip? Se você é um leitor e tal, por que você não tinha ido antes, dado uma espiada no que tava rolando lá em Paraty? Cara, primeiro porque eventos grandes, de maneira geral, minha própria equipe de segurança evita ao máximo. Tanto que pra eu ir pra essa Flip, como eu tô realmente num momento muito delicado de ameaças, né, de integridade física, de morte, etc., tenho uma preocupação muito grande da equipe de segurança em relação a isso. Então, o esquema de segurança lá na Flip no dia vai ser gigantesco. Eu evito ao máximo ir em aglomerações. Então não é só a Flip. Infelizmente eu não pude ir na Bienal, eu não posso ir na Bienal há muitos anos. Então como espectador, pra mim é muito difícil. Agora, como palestrante, como convidado, foi a primeira vez que de fato aconteceu o convite. Eu acredito que muito em função da combinação dos dois fatores. Tanto na questão do lançamento do livro Como Enfrentar o Ódio, como no lançamento do Clube do Livro FN. As duas coisas vieram juntas e acabaram criando essa conexão muito forte com o campo literário. Então eu acredito que em reconhecimento disso foi que a Flip me convidou. Legal, eu acho muito bem-vinda a sua presença na Flip. Eu fui curador da Flip de 3 edições e se você estivesse lançando um livro na ocasião, provavelmente teria te chamado também. Eu queria encerrar aqui te perguntando sobre você falou de pertencimento, né? Eu queria te perguntar se essa experiência de publicar livro tá te trazendo um sentimento de pertencimento ao mundo dos escritores e como que você enxerga um pouco essa bolha intelectual? Faz uma avaliação aí do nosso mundinho que você enxerga aí, tá sendo bem recebido, com honras de convidado da Flip e tudo mais, mas eu queria saber o que você está achando do nosso rolê.
Eu sinto que tem muita gente incrível e, de fato, já tive a oportunidade de conhecer algumas dessas pessoas. Fui muito bem recebido, mas também sinto como eu me sentia no início, quando eu comecei no YouTube, que o olhar pra mim com o nariz torcido, que quando eu comecei no YouTube e comecei a frequentar os ambientes de entretenimento, eu encontrava profissionais da televisão, do cinema, todos os da rádio, seja do que for, da publicidade, e eu sentia um certo preconceito, um certo, né, um olhar de cima pra baixo. E tudo bem, cara. Tudo bem. Eu tô sentindo um pouco disso, mas eu acho que quando se torna olho no olho, aí desarma. As pessoas desarmam. Acho que esse preconceito sai e a pessoa se dispõe a conhecer quem eu sou, de fato, né? Conversar, trocar uma ideia. Por isso que eu falo, assim, pra qualquer pessoa que possa ter esse nariz torcido, eu não sei se esse podcast vai sair antes, mas compareça na Flip no dia. Se tiver oportunidade, peça um microfone, me faça uma pergunta, me desafie um pouco, me tira da zona de conforto, porque eu adoro esse tipo de coisa. Esse tipo de troca eu gosto bastante. E eu me sinto preparado. Eu acho que hoje, com 36 anos, quase 37 anos, eu não vou, em nenhum momento, sentir alguma síndrome do impostor por estar na Flip. Isso eu te asseguro que eu não vou sentir. Eu posso sentir o que eu devo sentir, que é: eu tenho que trilhar um longo caminho pra, de fato, vir na Flip e não ter nenhum tipo de nariz torcido. E eu espero trilhar esse caminho. É impossível, vou te contar, porque no nosso próprio mundinho literário, a Flip é o espaço em que as pessoas criticam a curadoria, criticam a cobertura do jornal, faz parte de participar da Flip ter esse ambiente de crítica, né? Então eu acho que é o nosso jeito mesmo, é normal. Tá no DNA, né? Mas é por isso mesmo que a gente tá aqui te recebendo no podcast também, para conversar, conhecer você e te parabenizar pelo livro, pela sua campanha toda aí contra o ódio, que é uma coisa importantíssima. E eu acho que, assim, a única crítica que eu faria seria: demorou pra você se juntar a nós, no sentido do pessoal do livro, e pra gente tá junto mesmo, construindo uma nova arena pública no país, né, que pode envolver várias plataformas e várias expressões, vários conteúdos. A gente tá junto numa coisa muito brasileira, que é a mistura, né? Acho que a Flip tem isso, sempre foi muito misturado, de tipo de autor diferente, então você com certeza faz parte da cena a partir de agora. Só não vai embora, então fique. Agora também não pode ir embora. Não vou embora não, porque escrever esse livro foi um dos maiores prazeres da minha vida, embora seja muito duro e tenha me causado certas dificuldades, obviamente, enquanto eu revivia essa história, né? Quem ler Como Enfrentar o Ódio vai ver que é uma história que tem muita dor e é escrita com dor. Até por isso eu digo que, se tivesse ghostwriter, o ghostwriter ia ter que ter vivido as coisas que eu vivi pra poder colocar sentimento no livro, né? Que eu acredito que, com toda modéstia, assim, não é meu objetivo parecer presunçoso de forma alguma, mas eu acho que tem um mérito que eu tiro do livro, foi que eu consegui transformar esse sentimento em palavras dentro do livro. Eu sinto as pessoas reverberando isso, falando que elas também estão sentindo coisas ao ler. Algumas sentem ódio, outras choram, outras sentem desprezo. Então, tirar sentimento das pessoas, pra mim também, é um desafio gigante e tá sendo muito, muito incrível ver esse feedback. E assim, eu posso dizer que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, que eu não quero abdicar. Então eu pretendo sim escrever muito mais obras e espero continuar nessa saga. E peço para as pessoas que estão na dúvida, né? Vou ler livro de youtuber. Não se trata de um livro de YouTube, não é um livro sobre isso. Claro, não. É um livro fundamental para compreender o Brasil de hoje, e você também é uma figura fundamental para a gente compreender o Brasil hoje. Não tem Brasil 2024 em que a gente não vá te ouvir, né? Para entender a real. Então, muito obrigado, viu, Felipe? Parabéns pelo livro e boa Flip para você. Nós vamos passar o programa depois, mas vamos ver o que você vai aprontar por lá. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do romancista Pedro Jucá, que é autor de Amanhã Tardará, publicado este ano pelo selo Tusquets, da editora Planeta. O Pedro indicou O Coração é um Caçador Solitário, o clássico da Carson McCullers, que ganhou uma reedição pela Carambaia em 2022.
Olá, Paulo. Olá, queridos ouvintes do 451 MHz. Tudo bem? Hoje eu vou indicar para vocês o romance O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers, que foi ela mesma uma autora queer. Ela se filia ali à tradição do gótico sulista norte-americano. E nesse romance ela vai retratar de uma maneira que eu considero magistral e ao mesmo tempo muito sutil, tanto a questão da solidão quanto da nossa luta, eterna luta, para aprender a comunicar o próprio desejo, muitas vezes a nós mesmos. No romance ela vai narrar a história de 5 personagens do sul dos Estados Unidos, ali num contexto de pós-Grande Depressão. Cada um desses personagens vai viver, claro, ali às voltas com as próprias questões, mas eles vão se esbarrando e acabam sempre meio que atraídos pela figura do John Singer, que eu chamaria de protagonista e que tem esse nome bastante significativo, né? Singer, cantor. Não obstante seja uma personagem surda, sem habilidade de comunicação oral imediata. E as outras personagens o procuram pra falar. E como elas recebem retorno o silêncio, elas meio que projetam sobre ele os próprios desejos, no que seria impossível que a gente não fosse remetido de alguma maneira aí ao setting psicanalítico, né? É um clássico lindo, comovente, inesquecível, e eu acho que vocês precisam sair correndo pra ler ainda hoje. Então essa foi a dica do Pedro Jucá. O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers, publicado pela Carambaia em 2022. E agora, aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar ali no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você ama discutir temas literários. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 23 por mês. Então, muito obrigado a Adriana Teixeira, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Alexandre Vidal Porto, Ana Maria Pedrosa Safreire de Souza, André Viana, Bruno Schulze, Camila Sardenberg, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Célio Braga, Cristiane Gonçalves dos Reis, Cristiane Boulos, Cíntia Vasconcelos, Daniela Falcone, Diana Radomisler, Diane Maia, Elisa Von Handel, Érica Jorgino, Fábio Calvan, Fernanda Calef Barbeta, Guilherme Sorgini, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, José Osmar Azevedo Carneiro, Kellen Gutierrez, Leila Lima, Lúcia Guimarães, Luísa Plastino, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Luísa Franco, Marcelo Chiaretti, Márcia Cristina Fraguas, Marcos Apóstolo, Maria Bertram, Maria de Lourdes Maciel Silva, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Maria Filomena Gregório, Maria Paula Barbosa, Maria Rosalina Silva, Maria Venâncio Correia, Mário Rick Fernandes, Marisa Werneck, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Pedro Couto, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Regina Gomes Sodré, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Rodrigo Bittar, Rodrigo dos Santos Querpaldi, Rodrigo Moura, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Samuel Valim Bolonha, Tereza Bunte de Carvalho, Thiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldim, Vitor Ribeiro, Vivian Lembo, Viena Guimarães Machado Pimentel. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 122º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 8 de novembro. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.